do meu ponto de vista, o 38 TPC foi uma sacada genial. Do ponto de vista do cara ter salvado emprego, do cara ter salvado dinheiro de investidor, do cara ter salvado o ferramental, do cara ter salvado a mão de obra sem modificação nenhuma, o cara merece todo o respeito. Foi um gênio, cara. Estou supunhetando, mas teoricamente na minha cabeça de doentia, o que eles fizeram foi diminuir o tamanho do cartucho, usar a mesma pólvora, o mesmo projeto, manter ele mesmo dentro da mesma energia aprovada pelo exército. E a única solução mecânica foi fazer a câmara adaptada para o novo cartucho. Quer dizer, até o mesmo cartucho que era usado em 9mm, só rebatiam esse 1mm nele. E aí você tem salvo muito emprego, você tem salvo muito ferramental, você tem salvo muita matriz e você tem salvo principalmente mão de obra, porque você não precisa treinar ninguém. Só prestar atenção no cano que está indo para o Brasil em 38 TPC ou para o exterior em 9mm. E aí, amiguinhos? Segundo vídeo das fim de semana, hein? Uau! Uau! Eu vou falar hoje de um assunto que a gente vem discutindo há algum tempo. Eu já falei algumas vezes, eu já dei essa minha opinião algumas vezes. Sobre calibres jabuticaba, né? Que é uma coisa que só tem no Brasil. Mas tudo bem. Existem alguns calibres jabuticaba ou dragon fruit ao redor do mundo, né? Um deles é o 7,5 FK dessa pistola. A ideia desse calibre é você entregar num pacote compacto uma pistola que te dê condição de se defender contra rifles de assalto. Então, nesse pacotinho aqui em especial, essa daqui é a versão DSE. Tem uma versão, essa era a maior versão desse calibre, agora tem uma versão melhor que essa. Então, nesse calibre aqui, a ideia é você entregar uma energia de um 44 Magnum a 200 metros de distância, 800 joules a 200 metros de distância dessa pistola aqui. Ou seja, num agrupamento em torno do tamanho de uma laranja. É isso que essa pistola entrega. Ela falha, esse calibre tem um problema, o GA detectou o problema na espoleta, que é o mau posicionamento da espoleta. Um monte de gente reclamando, tanto é que eles saíram dos Estados Unidos. Mas o porquê desse problema? Porque só eles fabricam essa munição. Mas não vou negar, o problema dessa arma é a munição, porque ela não entrega a qualidade que se espera, tipo de 20 disparos, você ter 10% de falha, que foi o que a gente pegou em 2 caixas, é muito, é muito. Então, tipo, mas a ideia desse calibre, voltando ao core do assunto, é você ter uma pistola de defesa que você rivalize com rifles de assalto. E tem uma versão nova, um calibre novo, uma versão nova desse calibre que fura placa nível 3. Ou seja, onde segura 30,06, ela faz tem um penetrador de tungstênio, ela faz um buraquinho de 2 milímetros e fura a placa a 100 metros. Não é proibido de vender nos Estados Unidos, mas existe essa versão da 7,5 FK. E a outra, também 7,5, é a 30 Super Carry da Smith, no caso aqui a pistola é a Smith & Wesson. Qual que é a ideia desse calibrinho 30 aqui? A ideia desse calibre é você ter a mesma energia de um 9mm e dentro do mesmo pacote que você carregaria 15, você leva 2 a mais. Então essa arma aqui nesse pacote ela leva 17. Então você tem o mesmo volume de arma, basicamente o mesmo pacote, só que com essa munição que é 1.5 mais fina que o 9mm, você carrega 2 a mais no mesmo pacote que você teria uma 9mm. Então a ideia desse calibre é você ter basicamente, acho que é 10% mais fraco que o 9mm. Alguns igualam, alguns não, mas no geral. Tem hollow point, tem vários modelos.
Mas basicamente é você ter o 30 Super Carry no mesmo pacote do 9mm, carregando 2 a mais no mesmo pacote de 9mm. Dito isso sobre calibres jabuticaba, essa é uma solução para VIP, né? Para defesa de VIP, para segurança de VIP. Tem o problema que eu e o DGA detectamos da espoleta, no caso foi o GA que detectou, falha muito. E no caso do 30 Super Carry, a ideia é você carregar 2 a mais no mesmo pacote de uma 9mm. Apresentada essa introdução, sentiram a introdução? Eu quero falar da Taurus. Olha, a primeira vez que eu vou citar Taurus num vídeo. Nunca falo deles. Essa é uma G2C do tio. O tio tem uma G2C. Tio, por que você tem uma G2C? Porque eu não conhecia de arma na época. Eu cheguei na loja. Eu quero falar isso, que isso é interessante. Tinha lá várias armas compactas. E na hora que você olha essa Glock, essa Taurus G2C, compara com a Glock do mesmo tamanho, isso aqui eu paguei na época 250, 220. Eu sei que hoje ela está por volta de 190. Essas GX4, essas armas, tirando a G2C, que eu acho que não fabrica, não vende mais no mercado americano. Essas armas da Taurus, aqui elas oscilam entre 190 e 250 dólares. Não é caro. Na época, acho que foi 250 dólares. Quando você pega essa arma, você olha o design de ferrolho dela, os grooves, já vem com o trilhinho para você botar uma lanterna, o stippling do grip dela aqui, é muito bom, cara. Tipo, é bem feitinho. Quando você vê isso por 250 e vê uma Glock do mesmo design, do mesmo tamanho, mas não com o mesmo design, por 600, você vai salvar 350, cara. Eu salvei. Tipo, depois eu assisti o vídeo, na época eu nem conhecia o GA. Depois eu assisti o vídeo do GA, vi que o problema era controle de qualidade, que ela não superou o teste de 1000 disparos. E aí eu fiz um upgrade, comprei outra arma. Pra gente aqui é fácil. Mas o pacote apresentado por 250 dólares é extremamente aceitável, cara. Você vai comprar isso. Você vai comprar. Se você quer salvar uma grana e não conhece de arma, você vai comprar uma Taurus. A verdade é essa. Dito isso, eu quero falar um negócio. Essa arma é vendida entre esses pacotes taurísticos, é vendida entre 190 durante algumas boas promoções e depois você tem ele ali oscilando entre 210 e 250 dólares. Eu não sei quantos reais vale um dólar, entendeu? Se é 5, se é 4,50, eu não sei. Mas vamos trabalhar com 5. Me perdoem porque eu não acompanho isso mais mesmo. Vamos trabalhar com 5. 250 por 5, você está falando de 1.250 reais. Eu acho que eles não vendem essa arma por 1.250 reais no Brasil. Ah, tem um monte de tributo porque eles têm benefício para exportar. Tudo bem, 2.500. É vendido por 2.500? Se não é vendido por esse valor, eu acredito que o mercado brasileiro seja algo importante para eles. Porque você tem uma produção dedicada para o mercado brasileiro menor, porém o valor agregado é maior. Ou seja, a cada uma dessa vale por 5 vendida fora do Brasil? Não sei. Tô devaneando aqui, tô falando besteira. Posso estar falando besteira. E aí eu quero falar de um negócio, que é isso que eu quero, que é o core. Feita essa introdução de valor, o valor da Taurus, dos calibres de jabuticaba, do 38 TPC. Quando você pega uma Taurus, ela usa o tilting block do Browning. O cano mexe, né? A pressão, teoricamente, bem rápido. Você faz o disparo, tão logo a pressão no cano diminua, ele destranca o cano e a arma cicla. Não é um blowback direto.
com a limitação de energia do plano do Lully, eles ficaram na mão. Tipo, você converter esse pacote para 380, você tem que diminuir a arma demais. Ah, tio, mas tem 1911 em 380. Tem, cara. Ela é 70% do volume de uma 1911 normal. E mecanicamente, para funcionar como 380, como, sei lá, tem algumas beretinhas que são 380, você tem que travar o cano dela. O cano dela não pode mais fazer o tilting. Ou se você quer usar o mesmo tilt, você tem que fazer uma escala menor dessa arma. Então seria muito trabalho para uma linha de produção. E é aí que entra a sacada genial da Taurus. E eu não estou zoando, é verdade, a sacada é genial. Provavelmente partiu de algum engenheiro muito sábio lá dentro. Eles pegaram um cartucho do mercado, deve ter feito pouca modificação, a mais visível é a altura do cartucho 1 milímetro menor. O projétil é o mesmo e eu não entendo nada de recarga. Muito provavelmente a pólvora é a mesma. Então, quando você está trabalhando nesse limite dessa energia, você pegou o mesmo cartucho, diminuiu 1 milímetro do cartucho dele, usa a mesma pólvora, usa o mesmo projétil. A única modificação que você vai fazer nessa arma é o alojamento, a câmara do cano, você deixar sobrar esse 1 milímetro que você tirou no cartucho. E é aí que entra a genialidade, porque você não mudou ferramental nenhum. Você não mudou nada Você não mudou nada na sua... Deixa eu só soltar isso aqui, cara. Você não mudou nada na sua Taurus. Você tem a mesma matriz de injeção, você tem o mesmo gatilho, você tem a mesma... A mola deles é bem feita, diga-se de passagem. Acho que só na geração 5 a Glock começou a fazer isso. E a única coisa que você faz, dentro da câmara, você deixa sobrar 1 milímetro para compensar esse 1 milímetro que você diminuiu no cartucho do 38 TPC. Teoricamente, eu posso estar errado que eu nunca botei, eu estou fazendo um devaneio aqui, um devaneio, eu estou supunhetando, essa palavra é maravilhosa. Eu estou supunhetando, mas teoricamente na minha cabeça de doentia, o que eles fizeram foi diminuir o tamanho do cartucho, usar a mesma pólvora, o mesmo projeto, manter ele mesmo dentro da mesma energia aprovada pelo Exército. E a única solução mecânica foi fazer a câmara adaptada para o novo cartucho. Quer dizer, até o mesmo cartucho que era usado em 9mm, só rebatiam esse 1mm nele. E aí você tem salvo muito emprego, você tem salvo muito ferramental, você tem salvo muita matriz e você tem salvo principalmente mão de obra, porque você não precisa treinar ninguém, só prestar atenção no cano que está indo para o Brasil em 38 TPC ou para o exterior em 9mm. Sacada genial. Do meu ponto de vista, o 38 TPC foi uma sacada genial. Caso algum dia caia esse decreto Lully, teoricamente é só trocar o cano ou rebater esse 1 milímetro com uma fresa, uma broca, talvez, uma ferramenta apropriada. Aqui a gente não tem esse problema nos Estados Unidos porque eu compro o cano comercialmente e troco os canos das minhas armas. Até essa própria arma aqui, ela vem com um cano de .40 a 10 milímetros. Então eu só tiro esse cano da 7,5 FK e tiro o magazine e boto o cano para treinar com .40 ou 10 milímetros. Mas no Brasil vocês têm, tanto é que essa arma que ela vem marcado o chassi, cano e ferrolho. Provavelmente ela é feita no Brasil, mandada para cá, e eles só fazem a furação, montam a arma e fala que foi feita aqui nos Estados Unidos para atender as necessidades do governo americano. Mas provavelmente essa arma é feita no Brasil, por causa das marcações. Aqui não tem isso. Aqui é só uma marcação no chassi. Só uma marcação no chassi, aqui nesse lado aqui. Desse ponto de vista, cara, esse engenheiro da Taurus que criou o 38 TPC, ele teve uma sacada de mestre. Tirando todos os os bobão tubers que falam que é o calibre pica, blá 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 blá, esquece isso. É uma solução tapa-buraco, não tem nada de fantástico, nada além do usual.
Mas do ponto de vista do cara ter salvado emprego, do cara ter salvado dinheiro de investidor, do cara ter salvado o ferramental, do cara ter salvado a mão de obra sem modificação nenhuma, o cara merece todo o respeito. Foi um gênio, cara. Essa sacada de você pegar o mesmo calibre, abaixar 1 milímetro case do 9 milímetros, usar tudo normal, precisando, teoricamente, só mexer na câmera, deixar de afundar a câmera 1 milímetro para receber esse 38 TPC, e muito provavelmente esse 38 TPC funciona em 9 milímetros. Muito. Nunca coloquei a mão, mas baseado na minha porca experiência, acredito que sim. Caso eles tenham detectado durante a fase de testes algum problema, eu não acho que eles aliviariam peso no ferrolho, eu acho que eles trabalhariam na mola. Mas teoricamente eu acho, teoricamente, posso estar errado, não sou ninguém para falar isso, eu acho que a única modificação vigente foi na câmara do cano para receber esse novo cartucho 1 milímetro menor, sendo que assim todas as armas são facilmente modificáveis entre 9mm e 38 TPC. 38 TPC para atender o mercado brasileiro, que sim, dá muito dinheiro, e 9mm .40 é outro cano, para atender o mercado internacional onde eles vendem. Então, desse meu ponto de vista, só um exercício para tentar justificar o 38 TPC, eu critico sempre os bobocas que falam das fábulas mirabolantes tiradas das fontes anais deles. Mas, do ponto de vista técnico, a criação do 38 CPC para atender o mercado brasileiro é genial. Uma pena a legislação não permitir que vocês troquem de canos na arma, porque aí elas pegar as 9mm e você ter um cano de 38 TPC apenas por esses 4 anos para aguentar esses imbecis comunistas, e depois vocês voltariam com seus 9mm. Mas é isso aí. É só uma explanação rápida do porquê que eu acho que o 38 TPC industrialmente foi genial. Abraço, galera. Passar bem.